Maria Letícia aqui, gravando mais um vídeo para o projeto Miriam. E se você acabou de cair de paraquedas aqui neste vídeo e não me conhece, não conhece o projeto Miriam, eu vou te apresentar. O projeto Miriam é um propósito, um desafio de levar muitas mulheres a serem adoradoras, como Miriam na Bíblia, que influenciou aquelas mulheres a adorar ao Senhor, a entoar cânticos ao Senhor. Ali, Miriam pegou seu tamborim junto com outras mulheres e celebravam ao Senhor. Êxodo. Pode conferir lá na Bíblia. Eu encorajo você a também ser essa Miriam que levará outras mulheres a adorar e engrandecer o nome do Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Eu estou alegre, Deus fez maravilhas na minha vida. A minha vida, meninas, hoje é uma bênção, porque eu entreguei a minha vida a Jesus. E você? Como você pode ser essa Miriam também? Esse é o projeto Miriam, que vai levar mulheres a influenciar outras. E com recursos que virá aqui do YouTube, virá de muitas parcerias e muitas mulheres também, que vão somar nesse grande projeto Miriam. O que seria ajudar, resgatar, se solidarizar. Eu não sei se eu falei direito, mas eu pretendo fazer vídeos aqui bem naturais, com poucas edições, para que você entenda de verdade que aqui é uma pessoa real, com o coração totalmente inclinado a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Parece até um pouco, falando assim, meninas, parece até um pouco um clichê, algo que, você pode pensar. Eu tô acostumada a ouvir isso, Letícia, e você fala de crente. Mas é verdade, queridas, princesas do Senhor. Eu estou aqui dirigida por um propósito maior, que é o Senhor. Projeto Miriam nasceu do meu coração através da vontade de Deus, para realmente ter um olhar preciso, um olhar especial para mulheres em situação de rua, mulheres que vivem num vício de álcool, de drogas. Eu não sei nem se eu posso falar aqui isso no YouTube, tomara que o YouTube não derruba o meu vídeo, mas que vivem em dependência química. Esse é o propósito maior do projeto Miriam. Eu também tenho uma história de vida, que eu tenho uma mãe, eu tenho a minha mãe, que ainda tem problemas com dependência química. E eu vou falar, queridas, eu vou falar porque isso dói muito. E aí você pode pensar, mas por que você não resolve primeiro o problema da sua mãe? A gente não pode obrigar. As pessoas, elas não podem obrigar, os familiares não podem obrigar a pessoa a se internar, a se tratar. A gente não pode obrigar. Isso tem que ser de livre, espontânea vontade da pessoa. E com o passar dos anos, eu passei a acreditar nisso também. Que somente o Espírito Santo, ele pode realmente convencer a pessoa. Somente o Senhor pode ali amadurecer essa ideia dentro da pessoa. Eu creio que tudo tem um tempo determinado por Deus para Ele fazer acontecer as coisas. E eu creio que em breve as coisas vão começar a acontecer. E ela também será um instrumento nas mãos de Deus, um grande instrumento, na verdade, nas mãos de Deus, que irá testemunhar as maravilhas que Deus vai fazer na vida dela. Então, queridas, Miriam é por causa da minha mãe também. Então, esse olhar da sociedade, da igreja, para essas pessoas ainda é muito raso. Tem algumas igrejas que trabalham com dependentes químicos, tem os seus centros de recuperação, e isso é muito lindo, mas eu acredito que a igreja, né, você pode concordar comigo, que a igreja ainda precisa ter um olhar mais preciso, mais dedicado a essas pessoas.
e muitas outras áreas, né? A parte da solidariedade, realmente da igreja ser uma igreja viva, fora das quatro paredes. Eu creio que está nascendo essa ideia no coração de muitos pastores, esse verdadeiro avivamento da palavra de Deus, porque a igreja primitiva, ela ajudava uns aos outros e não apenas ficava ali fechada entre si, apenas enriquecendo ali o templo, a liderança daquele templo, que é o que mais vemos hoje em dia. Mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos igreja viva, igreja ativa, igreja eficaz, que vive a palavra de Deus fora das quatro paredes, que faz acontecer, porque é importante, é de suma importância a igreja estar ativa na sociedade, nessa parte que é de maior vulnerabilidade, que são as pessoas em situação de dependência química, situação de rua. Eu não sei se eu falei aqui, a minha mãe se chama Miriam, por isso eu creio que tudo se encaixou, o desejo, o sonho, e a confiança em Deus que Ele vai fazer milagre, não apenas na vida dela, que se chama Miriam, mas na vida de muitas outras mulheres. E nós somos essas Miriams. Não é apenas a minha mãe que é a Miriam, mas eu também sou Miriam. Você também pode se tornar uma Miriam. Como, Letícia? Influenciando. Influenciando. Como que você começa a influenciar? Deixando uma curtida aqui no vídeo, compartilhando este vídeo, mandando esse link aí para outra pessoa, que seria compartilhar. Já quero também aproveitar que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e me ajuda a fazer a crescer esse canal aqui no YouTube, que esse canal cresça, que esse canal apareça. A gente compartilha tanta bobeira às vezes. Eu sei que rir é muito bom, vídeos de humor é muito bom, mas tem uns vídeos bem assim, esculachados mesmo na internet, que a gente compartilha com uma rapidez, notícias ruins, situações constrangedoras, e até o povo da igreja mesmo, queridas, compartilha numa rapidez, na velocidade da luz. Por que não? Por que não? Por que não compartilhar uma mensagem de fé, de transformação, de esperança, que é a palavra de Deus, que é por um propósito maior, que é viver o reino dos céus aqui na terra. O Senhor disse, Jesus, que Ele estaria trazendo o reino dos céus, o reino dele. E esse reino, ele vive no nosso meio. Somos nós que trazemos o reino dos céus para a terra. Como que você traz? Vivendo a palavra de Deus, vivendo genuinamente a vontade de Deus, sendo verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Eu demorei um pouco para entender o que seria adorar a Deus em espírito e em verdade. O que seria? Senhor, será que seria... eu pensava, né? Será que entoar cânticos, cantar, exaltar o nome do Senhor de todo o coração? Será que realmente era só isso? E hoje eu entendo que não. O que o Senhor procura na terra são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que seria isso? Que a sua vida condiz com aquilo que você canta. Porque cantar, entoar cânticos, dançar e outras formas de artes, porque é uma arte, é apenas uma forma de exaltação a Deus, de louvor, melhor dizendo, de louvor a Deus. Mas uma vida de adoração vai muito além daquilo que você apresenta num púlpito de igreja, num altar, num palco, quando você participa de um encontro de bandas. Vai muito além. Vida de adoração é uma vida diariamente dedicada a Deus. Aquilo que você prega é aquilo que você vive, aquilo que você canta é aquilo que você vive em casa, na escola, na rua, no trabalho, onde quer que você esteja. E quando Deus ele fala assim, não deixe de fazer o bem quando você pode. Eu levo essa palavra para o meu coração, não deixa. Quando você deixa de realmente compartilhar uma mensagem que vai libertar uma pessoa, você está deixando de fazer o bem. Tem aí esse jovem, o Feuca,
que está dando uma lavada em muitos crentes, em muitos cristãos que negligenciam falarem a verdade, ter um olhar minucioso para a sociedade, que é aquilo que eu falei aqui agora, um olhar de importância para aquilo que realmente importa, né? Que é de suma importância, que é o desenvolvimento saudável de uma criança, por exemplo. Eu sei que aqui não é o tema, eu não quero abordar esse assunto, mas eu quero abordar a atitude desse jovem que teve coragem de fazer uma coisa, né? Falar algo que muitos crentes não tiveram ainda. Então, queridas, porque eu falo aqui com mulheres, vamos propagar essa mensagem, vamos divulgar essa mensagem, vamos falar do amor de Deus, da forma que você pode. Você também pode aí falar do amor de Deus. As pessoas postam tantas bobeiras, dancinhas na internet, expondo os seus corpos, né? Tô falando aqui de mulheres. E por que não a gente divulgar palavras de transformação? Eu vou parando por aqui para que esse vídeo não fique muito longo. Aqui esse vídeo é realmente para abordar qual que é o propósito do Projeto Miriam. Porque você pode me ouvir falar Projeto Miriam daqui, Projeto Miriam dali, que tanto essa Letícia fala. Na verdade é isso, queridas. Eu tenho fé, eu tenho certeza que os recursos financeiros virão e serão para a glória de Deus. E eu quero que você seja testemunha disso. Esse vídeo vai ficar aqui salvo, gravado, como testemunho de que eu falei que os recursos viriam e os recursos virá para a glória de Deus. E nós, como igreja, mulheres adoradoras, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, será muito útil na terra, trazendo o reino dos céus para a terra, ajudando essas mulheres que tanto precisam da nossa atenção, do nosso carinho. E é a palavra que liberta. Elas precisam do quê? Primeiramente, como a minha mãe precisa, da palavra de Deus, do encorajamento que a palavra de Deus nos traz. E a transformação, o Espírito Santo que traz, mas elas precisam de apoio, precisam de um lugar somente para elas, um espaço somente para mulheres, mas que onde elas serão tratadas como elas deveriam ser, como a Bíblia diz que elas são, que nós somos mulheres amadas, favorecidas, filha. É assim que essas mulheres precisam realmente entender, enxergar que elas são. Só precisam ser resgatadas, queridas. Grava essa palavra. Projeto Miriam é um resgate a uma vida digna de muitas mulheres. Em nome de Jesus, compartilhe esse link. Soma comigo. Seja essa mão que eu tanto profetizo. Seja essa mão. Seja luz. Seja bênção. Seja instrumento nas mãos de Deus. E até o próximo.